Nosso querido Pai, eterno Deus, mais um sábado, mais um dia, e temos o privilégio de estar aqui na Tua presença. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que nos permitem entrar no Santo dos Santos, nos pelos méritos de Jesus, porque sabemos do Teu poder e da Tua graça, e nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por mais uma semana que o Senhor nos deu. Uma semana de lutas, de trabalho, de desafios, mas nós sentimos a Tua presença. Fomos agraciados com a provisão diária. O Senhor nos deu o alimento, o Senhor nos deu as águas. O Senhor nos permitiu, Senhor, vivermos durante toda essa semana amparados e protegidos pelos Teus anjos. Obrigado, Senhor. Pai querido, nós queremos nesse momento interceder. O Senhor nos colocou em nossos lares com essa atribuição de sermos intercessores, de sermos sacerdotes, representantes do Senhor. Por isso nós nos achegamos diante de Ti, colocamos diante do Teu altar a nossa vida, colocamos o nosso coração, nós colocamos diante do Senhor o nosso ministério como homens e queremos nesse momento interceder, Pai, pelo nosso pequeno rebanho, aquele que foi colocado sobre as nossas mãos. Por favor, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe as nossas esposas e os nossos filhos. São as pessoas mais importantes que temos nessa vida. E nós pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor crie um muro de proteção sobre a nossa casa e não permita que o inimigo tenha nenhum acesso sobre os nossos lares. Pai, nós não temos forças para guerrear contra o inimigo, mas o Senhor, com o seu poder, o Senhor pode destruí-lo, o Senhor pode tirá-lo de perto de nós. E pelo teu poder, nós nesse momento pedimos, Pai, que se alguém nessa manhã está enfrentando lutas com Satanás, pecados acariciados, tentações, está enfrentando lutas espirituais, que nesse momento, Pai, o teu Santo Espírito possa entrar nessa casa, nesse lar, e fazer o seu trabalho de retirar o inimigo de perto deles. Pai, nós queremos convidá-lo para estar ao nosso lado e nos ajudar a sermos homens espirituais, homens bíblicos, homens que vão guiar e conduzir as suas famílias conforme a tua vontade. Pai querido, nós nesse momento queremos colocar nas tuas mãos também essa irmã, a irmã Fátima, que foi colocado aqui o pedido. Nós oramos por ela. Ela está passando por momentos delicados, foi atropelada. Pai, que a tua graça e a tua misericórdia possa alcançá-la. Bem como também o João Vitor, que está passando por dificuldades de trabalho com a sua mãe, que mora com ele. Peço que o Senhor abençoe essa família também. Nós oramos, Pai querido, de maneira especial também pelos nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Que o Senhor cuide dos nossos pastores, cuide da sua vida, que o seu ministério, Pai, o ministério dos nossos pastores, possam ser ministérios prósperos. Aqui está o pastor Rogério, que é pastor ali em Panambi. Que o Senhor abençoe a sua vida, a família, o seu ministério, os seus membros, que eles possam ser guardados, protegidos, amparados pelo Senhor. Pai querido, nós também nos lembramos aqui, Senhor, de orar pela família da professora Aparecida, que está enlutada. A professora Aparecida nos deixou e agora ela descansa o sono da alma e aguarda o som da trombeta que irá soar
e que irá chamá-la para despertar, para enfim viver a eternidade com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos paciência, resiliência e aguardarmos com serenidade, sabendo que o Senhor já tem guardado os seus filhinhos, esses que já descansam, eles já descansam no Senhor. E que o Senhor possa, Pai, trazer consolo e esperança para a sua família, para os seus familiares, seus filhos, seus netos, do breve retorno. Pai querido, nesse momento pedimos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração por intermédio do pastor Rogério. Que o Senhor o use poderosamente como um instrumento e que as suas palavras possam alcançar os nossos corações. Nós queremos o batismo do Espírito Santo, queremos ser cheios do Espírito para testemunharmos de Jesus para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor e para o mundo. É o nosso pedido, Senhor, é o nosso clamor e nós o fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero saudar a todos que foram chegando aí, foram entrando durante a oração. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós já estamos aqui com 64 pessoas. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Nesse momento, quero dar a palavra para o pastor Rogério. Pastor, queria te agradecer por ter aceito aí o convite, o desafio de estar conosco. Para quem não conhece, o pastor Rogério, hoje pastor ali em Panambi, né, no Rio Grande do Sul, eu o conheci na igreja de Gramado. Né? Um dia fui pregar e ele estava lá passeando e eu tive a alegria de ouvi-lo passar uma lição de escola sabatina que eu não esqueci e ele foi explanando ali sobre, até me lembro, pastor, o senhor explanou naquele dia, falou alguma coisa sobre a lei e eu fui anotando na minha Bíblia, eu tenho até hoje anotação na minha Bíblia, dos seus ensinamentos. Pastor Rogério, que Deus use poderosamente mais uma vez. Esse aqui é o grupo de valentes, é um grupo de homens que todos os sábados desperta de madrugada para orar, interceder e estudar a palavra de Deus. Nesse momento, pastor, seja mais uma vez usado pelo Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom estar com vocês. Muito bom. Eu vou direto ao ponto aqui. Vou compartilhar a apresentação. Espero que estejam vendo aí. Estamos vendo. Ok. Então, o que não me contaram sobre a lei. Eu sou pastor há 12 anos e existe algo que eu aprendi faz alguns anos. O que não me contaram sobre a lei. Primeiro, precisamos deixar claro alguns pontos e vamos relembrar o que as Escrituras dizem nestes textos que estão aqui na tela. As Escrituras elucidam que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Lembrando também que justificação e perdão são a única e mesma coisa. Então, ao ler justificado, você pode entender como perdoado. O homem é perdoado pela fé, independente das obras da lei. Relembrar que as Escrituras confirmam que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que as Escrituras dizem que o homem não é justificado por obras da lei, como já vimos, mas acrescenta, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados, e você pode ler, perdoados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, não há uma vírgula sequer que nós tenhamos que fazer em relação a obras da lei para obter a justificação ou o perdão. Elas clarificam. É evidente que pela lei ninguém é justificado, ninguém é perdoado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, isto é,
completa dependência de Deus. As Escrituras declaram o seguinte: porque pela graça sois salvos. Esse é o texto provavelmente mais conhecido, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não existe um checklist que deva ser cumprido e então apresentado a Deus, dizendo: mereço estar aqui, alcancei aquilo que o Senhor havia me solicitado. Não, é única e exclusivamente pela graça. O texto de Timóteo deixa isso claro também. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E, por fim, o texto mais abrangente sobre esse assunto, que eu acredito que a Bíblia possua, Tito, capítulo 3, versos 5 e 7. Não por obras de justiça praticadas por nós. Aqui ele deixa claro obras de justiça, lembrando inclusive coisas boas. Mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mas nos lembramos da história do jovem rico, apresentada tanto em Marcos quanto em Lucas e também em Mateus 19. E vamos nos aprofundar nesse momento no que está mencionado nos versos 16 e 17, e principalmente naquilo que está ali grifado. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus Cristo afirmou para o jovem rico: se queres entrar na vida, em outras palavras, se queres ser salvo, viver a vida eterna, morar no céu comigo ou viver a eternidade ao meu lado, Cristo foi taxativo: guarda os mandamentos. Ele não foi irônico, mas ele deixou claro a necessidade de guardar os mandamentos. Aqui nós temos uma aparente tensão. E qual é a tensão? Tensão de que, ao conversar com o jovem rico, Cristo deixou claro: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos, as obras da lei. Mas neste outro texto dos testemunhos, nós lemos: ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo, a pessoa arrependida e crente. A vida e a morte de Cristo em favor do homem pecaminoso tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando-lhe a justiça que satisfizesse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação da parte do Pai. Aqui nós já começamos a ter um vislumbre melhor sobre esta aparente tensão. E eu relembro a tensão para você. A tensão tem que ver quando nós analisamos a história do jovem rico a priori, e onde Jesus é taxativo em dizer: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vamos relembrar um pouquinho sobre a lei. E lemos que a lei é a norma do julgamento de Deus. E temos o texto em Romanos 7,12, e já vimos ali um pouco desta passagem na referência dos testemunhos. A lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. De tudo que se tem ouvido, a suma é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tiago 2,12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A norma que define quem estará com Deus e quem não estará com Deus é a lei. A lei é reflexo do caráter de Deus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. A condição de vida eterna é hoje, justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Qual é a condição? Qual é a condição para a vida eterna? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. E é isso que não me contaram sobre a lei. É isso que mesmo como pastor, vamos colocar assim, hoje eu tenho 12 anos de ministério, quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos de ministério, eu não tinha essa compreensão de que a condição de vida eterna tem que ver com completa obediência. Ouvia, sim, e pregava, sim, sobre a salvação pela graça, mediante a fé, mas não tinha essa compreensão. Então, ao ler esses textos que já foram aqui mencionados, deixando claro que a norma do julgamento tem que ver com a lei do Senhor, e que a condição de vida eterna é hoje a mesma que sempre foi, perfeita obediência aos mandamentos, nós encontramos a tensão que eu mencionei anteriormente. A tensão de que já vimos que o ser humano não tem capacidade nenhuma de obedecer à lei. E o texto continua referindo-se à lei, apresentando-a como sendo perfeita e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. E então Deuteronômio, que lembra muito o texto de Jesus ao jovem rico. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Temêssemos aqui no sentido de reverenciarmos, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Este texto de Deuteronômio, vinculado ao texto do jovem rico que foi mencionado, dá inclusive a entender salvação pelas obras, pois o texto diz: será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos. E eu volto na palavra tensão. Tensão de sabermos que o ser humano não tem capacidade para obedecer à lei, pois em nós reside a natureza pecaminosa que nos puxa para baixo, que é o desejo natural de fazer a própria vontade, independente de Deus. Temos, por outro lado, os textos, como este de Deuteronômio, e também o de Mateus, Marcos e Lucas sobre o jovem rico, apresentando a necessidade de guardar os mandamentos. Desde a eternidade passada até a imensidão do porvir, a graça será desconhecida aos seres não caídos. Lembrando que seres não caídos tem que ver com os anjos que não caíram, com seres de outros planetas que não conhecem
o que é o pecado, no sentido de participar aqui como nós, eles nunca experimentarão estar perdidos e serem encontrados. Para eles, o caminho para permanecer em paz e harmonia com Deus é pela obediência através da guarda da lei. Aí eu relembro o texto que nós já vimos. A condição para a vida eterna é hoje a mesma que sempre foi. Perfeita obediência à lei de Deus. Estes seres não caídos, anjos e seres de outros lugares, vivem em perfeita obediência à lei de Deus. Por não possuírem uma natureza caída, entre aspas, resumo o que é essa natureza caída, o desejo natural de fazer a própria vontade, eles satisfazem a lei, pois são a imagem de Deus. Quando a lei analisa o caráter deles, encontra santidade, pureza, verdade. Em outras palavras, a lei encontra o que ela requer: perfeição. Para os nossos primeiros pais, não era diferente. A lei encontrava neles essa harmonia. Possuíam total dependência de Deus. Foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas com a queda, o ser humano caído não pôde oferecer o que a lei requer. Não havia poder no ser humano para oferecer o que ela requeria. E o que ela requeria? Perfeita obediência. Porque a lei reflete o caráter de Deus e Deus é perfeito. Então, nós nos encontramos nesta situação. Eu, muito cheio de mim mesmo, vazio daquilo que satisfaz a lei. Não há santidade, em mim não há justiça, não há bondade, minha moral é imaculada, não há total dependência de Deus, não tenho por Deus e nem pelos outros um amor incondicional, o eu não tem o que a lei requer. Porque a lei requer exatamente que haja uma perfeita obediência a ela que é santa, que é justa, que é boa, a lei que deseja uma moral imaculada, uma total dependência de Deus, um amor incondicional. E como eu estou muito cheio de mim mesmo, eu me encontro, então, leve, desqualificado, sem ter aquilo que a lei pede. E aí você analisa ali a balança, onde o eu está muito cheio de mim mesmo, mas vazio, leve, em relação àquilo que a lei necessita, que é a perfeita e absoluta obediência. Consequência está aqui ao lado, condenado. Daniel 5, 26 e 27 apresenta a escritura na parede. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Esta é a condição de cada um de nós, quando estamos cheios de nós mesmos, mas vazio daquilo que a lei requer, perfeita obediência. No entanto, quando eu e você reconhecemos que estamos perdidos, que somos pecadores, impossibilitados de satisfazer o que a lei requer, aprisionados em nosso eu, e aprisionamos o nosso eu, melhor dizendo, aprisionamos o nosso eu, no sentido de Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Já não vivo eu, Cristo vive em mim.
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando reconheço minha fragilidade, que não há em mim bem algum, e quando Cristo é exaltado em nossa vida, ao nos encontrarmos oculto nele, caminhando com ele, vivendo por ele e para ele, então o ser humano agora, como um ser humano nascido em Cristo, completamente dependente dele, satisfaz o que a lei requer. Por quê? Porque ele está amparado por aquele que é perfeito, por aquele que guardou a lei de maneira absoluta, santa, justa e com todas as requisições da lei. Por isso você agora tem, assim como eu, neste momento, a convicção da salvação em Cristo Jesus. E por isso, por conta da perfeição absoluta de Jesus, somos absolvidos, justificados e perdoados. Justificação pela fé é a atuação de Deus abatendo ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Esse texto é fenomenal. Os adventistas do sétimo dia foram chamados por Deus para pregar as últimas mensagens de advertência à terra. A primeira mensagem tem que ver com o início do juízo investigativo. E ela também deixa claro que Deus levanta um remanescente e que este remanescente vai apresentar mensagens de restauração. Por isso, o texto de Apocalipse 14 vai mencionar o sábado nas entrelinhas, aquele que fez os céus, a terra, o mar. Mas quando vamos à segunda mensagem, nós temos agora, a partir do verso 8 de Apocalipse 14, que este povo, este movimento, tem uma mensagem a dar. Caiu, caiu a grande Babilônia. Isto é, existe uma igreja visível e uma igreja invisível. Mas existe a terceira mensagem. E a terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, 9 a 12, deixa claro a adoração. E ali é dito que aqueles que adorarem a besta e a sua imagem receberão a sua marca e serão destruídos, condenados. Mas o que está por trás da terceira mensagem angélica? E o que é que os adventistas do sétimo dia precisam entender que é necessário pregar? E fomos chamados para isso. Ao perguntarmos à serva do Senhor, ela responde que a terceira mensagem angélica é a mensagem da justificação pela fé. Temos falhado em algo porque temos entendido que identidade profética está relacionado a guardar mandamentos, usos e costumes. Os adventistas são conhecidos por não fazerem isso, não fazerem aquilo, por usarem isso, por não fazerem aquilo. Esta não é a mensagem que Deus nos chamou para pregar. Deus nos chamou para pregar a mensagem da justificação pela fé. Que a condição para a vida eterna é a guarda da lei, mas que nós, seres humanos, não temos capacidade. Então, mortos para nós mesmos, ocultos em Cristo, aceitando sua perfeição, o que ele fez em nosso favor. Então, podemos afirmar, salvos pela graça mediante a fé. O que a lei requer, eu não posso dar.
A lei requer perfeição, justiça e santidade. A lei requer justiça e esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, isto é, completa dependência de Deus. Pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. Releia. O Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e ama tal qual ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. E a pessoa perdoada avança de graça em graça. Isso é santificação de uma luz maior. Quero lembrar vocês, antes de avançar aqui, que sem a santificação ninguém verá a Deus. E que o processo de negação de si mesmo, o processo de completa dependência de Deus, fará com que nós agora, nele, com ele, para ele e por ele, vivamos uma vida de santidade. Vivamos uma vida de obediência. E que essa vida de obediência, uma vida de boas obras, é reflexo de Cristo em nós. Pode dizer alegremente, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão dos pecados, como ouvimos nessa manhã, sobem dos crentes fiéis, como nós, que estamos aqui procurando servir a Deus, como incenso ao santuário celestial. Mas, ao passar através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados, sujos, manchados, que a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. E faço menção a este texto para deixar claro que não há, por mais que eu e você busquemos a Deus, jejuemos, oremos, estudemos, etc. Não há, por nós mesmos, nada que nos dê mérito ou crédito. E mesmo quando oramos a Deus, vinculados ao Senhor e fazemos de todo o coração, os canais corruptos da humanidade maculam nossas preces. E por conta disso, o sangue precisa purificar, como está no texto. A menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor, que está à direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Toda pessoa pode dizer, por sua obediência perfeita, satisfez ele, Jesus, as reivindicações da lei. E minha única esperança está em olhar para ele, como meu substituto e penhor, minha garantia, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Então, sim, sobre o jovem rico, Cristo não falou nenhuma besteira, não foi irônico. De fato, se queres ser perfeito, ou se queres herdar a vida eterna, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos são necessários para a condição
de vida eterna, como o texto no início mencionou. Mas este o ser humano não pode conceder por si só. Precisamos de um substituto, e este é Cristo, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Isto não me exime de obedecer à lei, mas a motivação pela qual obedeço é por amor a Jesus. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me veste de sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Sou completo naquele que introduz a justiça eterna. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas, das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo. E toda glória, honra e majestade devem ser dados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que não me contaram sobre a lei é que é a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e opera a sua justificação, por mais pecaminosa que tenha sido sua vida. Se ele crê em Jesus como seu Salvador pessoal, permanece diante de Deus nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. Nele, com ele, para ele e por ele. É assim que nós devemos viver. E quando, então, eu aprendi sobre estas coisas, foi retirado de mim um peso tremendo. Um peso tremendo porque eu não me sentia salvo. E quando algum pregador, algum pastor, numa preleção, mencionava sobre certeza da salvação em Cristo, eu pensava, mas eu ainda como isso, mas eu ainda faço isso, mas eu ainda não faço isso, mas eu ainda... E isso era um peso para mim. Até que, aprendendo sobre esse conteúdo, eu fiquei, então, leve, porque não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas é o que Cristo fez por mim que garante a salvação, que já foi me concedida na cruz do Calvário. E agora, pelos méritos de Cristo Jesus, salvos pela graça, mediante a fé, ao olhar para ele, ele então diz: Rogério, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E quanto mais eu contemplo, quanto mais eu busco, quanto mais eu me aproximo dele, menos eu desejo as coisas deste mundo. Então, uma das falas que eu e você precisamos ter no coração é: não lute para deixar de pecar. Lute para se aproximar de Jesus. Lute para estar em contato com Cristo, para ser um com Ele. E quanto mais perto você estiver dele, mais você estará distante de tudo aquilo que o desagrada. Quando você e eu virmos em nossos filhos ou em alguém da igreja falhas, defeitos no sentido de obediência à lei, lembremos desta mensagem, que a salvação não depende daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, mas depende do que Cristo fez. E enquanto existir fôlego de vida, existe oportunidade de restauração, de graça e de perdão. A mensagem pode dar a alguns que foram como eu, no sentido de checklist. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Um senso de liberalidade, de liberalismo, de que agora posso sentar e ficar esperando. Não, a mensagem não tem que ver com isso. Muito pelo contrário. Nós precisamos exceder a justiça dos fariseus, mas pela motivação correta. E a motivação correta para guardar o sábado,
da melhor maneira possível, a motivação correta para passar pela reforma de saúde e outras tantas coisas que nós precisamos mudar, é simplesmente porque quando nos aproximamos mais de Cristo, entendemos que estas coisas são uma obstrução para que nós tenhamos um relacionamento contínuo e genuíno com Ele. Então, o peso que possuía sobre mim, de não guardar, de não fazer, e por conta disso me sentir perdido, foram completamente tirados. Por quê? O cansado e sobrecarregado, eu, foi até Cristo, como ele disse. E ele colocou sobre mim o seu fardo, o seu jugo. E ele é como? Leve. Leve. Meu desejo para cada um de vocês é que encontrem esta graça restauradora e que preguem a terceira mensagem angélica, que é a justificação pela fé, da maneira correta. E deixem de lado qualquer pensamento de que Cristo ainda não voltou, que é o título de um outro sermão, porque a igreja ainda não faz isso, ou a igreja ainda faz aquilo, ou nossas irmãs no sábado de manhã usam calça, ou ainda temos muitos irmãos que não comem isso ou que comem aquilo. Não. Se esse fosse o ponto, Cristo teria voltado na década de 70, 80, quando a igreja era bem mais rígida. Por que Cristo ainda não voltou? Porque nós, como igreja, não entendemos que a terceira mensagem angélica é a mensagem da justificação pela fé. É a mensagem do amor a Deus e amor ao próximo. E quando isso acontecer em nossas vidas, consequentemente, haverão as reformas, haverá mudança nos hábitos, etc, etc, etc. E as pessoas saberão quem nós somos, porque nós vamos refletir um Jesus com o rosto. Quero orar com vocês. Eu não sei se é costume da sala fazer perguntas, mas estaria à disposição aqui, caso alguém precise. Vamos orar. Querido Deus, eis-nos aqui, fracos, falhos, frágeis, completamente lançados no pó, e tendo a convicção de que por nós mesmos não há possibilidade de salvação. Que a condição para a vida eterna é a mesma que sempre foi. Completamente dependente de Ti devemos ser. E que isso nós não temos como satisfazer, Senhor. Pois em nós habita uma natureza que deseja constantemente fazer a vontade própria. Mas pelos méritos de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que habita em nós e que neutraliza essa natureza, que subjuga, nós estamos aqui, vivendo neste momento o desejo intenso de ser completamente teu. Por isso cremos e afirmamos a salvação pela graça, porque aquilo que aconteceu no ano 31 é independente da minha aceitação. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos predestinou para a salvação desde antes da fundação do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos salvos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a negarmos a nós mesmos a cada instante e a nos aproximarmos do Senhor. Estes homens passam por desafios, por lutas, têm provas, assim como eu, mas nós nos colocamos em Tuas mãos. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Pastor Rogério, que estudo sensacional. Que coisa maravilhosa. A mensagem, a terceira mensagem angélica é exatamente essa mensagem. É a mensagem que deveria estar dominando os nossos púlpitos, as nossas conversas,
as nossas pregações, e infelizmente ela ainda é muito pouco compreendida dentro do nosso meio, a justificação pela fé. Pastor Rogério, sabe que o senhor estava pregando, eu estava pensando na relação já dou a palavra aos amigos que vão levantando a mão, a relação que Paulo faz em Efésios capítulo 5, quando ele faz a relação de Cristo e a igreja com a relação do marido e da esposa. E lá em Efésios 5 diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa deve se submeter ao seu esposo como a igreja se submete a Cristo. E estudando sobre a maneira como Cristo ama a igreja, nós vemos que o amor de Cristo é um amor que constrange. Então, nós somos levados, deveríamos ser levados a nos submeter a Cristo por esse constrangimento de ver Cristo nos amando. Então, o amor é a obediência, perdão, ela se torna uma resposta a esse amor constrangedor, extravagante, que ultrapassa os limites da razão. Amém. Né? Então, só fazendo esse adendo, que eu acho importante nós, como homens, né, e aí fazendo essa relação para nós como homens, o nosso amor deve constranger nossa família. A nossa esposa, ela se submete a nós por uma resposta a esse amor que se sacrifica. Então, se eu compreender isso à luz do amor de Cristo por mim, então a minha luta para estar mais perto de Cristo e obedecê-lo em tudo que ele me manda, não é um fardo, é uma resposta, né? É uma resposta a um ser que me ama, a ponto de dar a sua vida por mim. Tô certo, pastor? Sim, o texto bíblico diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sensacional. Que Deus seja louvado. Meu amigo Cloesci levantou a mão. Cloesci, pode falar, amigo. Bom dia a todos, tudo bem? Eu me lembrei de um sermão que, logo depois que eu me converti na Igreja Adventista, eu entendi e comecei a pregar, que é o tema Desista de ser bom. E realmente, quando a gente acha que pode ser bom, que a gente pode fazer as coisas, que a gente consegue, a gente vai se frustrar. Mas quando a gente entende que Jesus é que nos capacita para isso e nos dá condição, aí nós podemos ser bons. Um ótimo salmo. Amém. Existe um outro sermão chamado Desista de Pregar. E o Desista de Pregar é, a verdade, o final do sermão, um apelo para que nós continuemos pregando, né, de maneira intensa. Mas o título é assim impactante, porque como nós vamos atirar sem munição? E aí, pensando no movimento adventista, que deveria ter a terceira mensagem angélica como sendo a sua munição, sua artilharia, se nós, enquanto igreja, continuarmos tendo identidade profética como usos e costumes, os adventistas nunca serão conhecidos como aqueles que apresentam a justificação pela graça mediante a fé. Eles serão sempre conhecidos como os que guardam sábados, que não comem carne de porco, os que não fazem isso, os que não fazem aquilo. E Jesus Cristo, então, não vai voltar. Quando falo sobre o tema porque Jesus ainda não voltou, eu fico muito emocionado porque acredito que se não houver da maior parte da igreja uma compreensão da justificação pela fé, nem os meus filhos verão Jesus Cristo. Vai ter que acontecer aquilo que ocorreu no povo de Israel, onde toda uma geração teve que morrer
apenas os de 20 anos para baixo ficaram vivos, e talvez nem isso. E então, por conta da opressão, por conta de uma revolução, então aqueles que vão nascer mais à frente vão dizer, olha, os nossos pais pensavam que estavam pregando a mensagem, mas não entenderam nada. Então, eu quero estar errado, eu quero que o anjo esfregue na minha cara, não, eu vou voltar Cristo vai voltar na geração de vocês. Mas quando eu olho para a igreja, apresentando identidade adventista, identidade profética, como usos e costumes, e deixando de lado a justificação pela fé, é realmente desanimador. Por isso, vocês que estão aqui, levantem essa bandeira, apresentem essa mensagem. E lembrando, não sou um pastor liberal, um progressista, me considero aquele que está procurando pregar a mensagem como os pioneiros. Justificação pela graça, mediante a fé, isso é o essencial. A consequência disso será reforma do vestuário, reforma alimentar e todas as reformas, mas é de cima para baixo fé, de dentro para fora obras. Amém. Mas quero ouvir vocês. Fiquem à vontade. Se tiver mais. Bom, pode falar, amigão. Ele é bom? Tá me ouvindo, Levon? Agora deu aqui. Deu. Oi, pastor Rogério. Olá, Levon. Bom dia, querido. Pastor Rogério, nosso amigo. Gosto muito de ouvi-lo, pastor. E esse tema, a gente sabe, é um tema difícil de falar, porque tem que ter um equilíbrio muito grande, né, pastor? Mas, assim, o senhor foi muito, muito feliz. E é isso mesmo que a gente crê, esse equilíbrio, né? Ou seja, se eu recebo a graça de Deus e não há uma transformação em minha vida, isso é uma desgraça, né? A graça é para transformar, e a justificação, Deus nos perdoando pela fé, a gente receber isso aí, porque dentro da nossa igreja a gente tem às vezes os dois lados, né? A graça me salva, posso fazer tudo e tal, e tem o outro lado que acha que as obras vão salvar. Então, isso que a gente tinha que pregar mais, pastor. Olha, eu gostaria que a nossa igreja se levantasse muito sobre isso, porque nós precisamos dessa mensagem, a mensagem de justificação, e não julgar, porque às vezes algum irmãozinho quer fazer, assim, começa a estudar o Espírito de Profecia, esse aí está extremista. Começa a fazer reforma em saúde, é fanático. Aí não faz nada, fica lá aquecendo o banco, aí está certo. Então, assim, nós precisamos, que nem o senhor disse, primeiro em Cristo, de cima, saber o que Deus, quem é o Senhor da nossa vida. Eu acho que nós não podemos adorar sem saber quem é o Senhor. Se o Senhor sou eu, está completamente errado. Se o Senhor é Jesus, aí começa essa transformação de dentro para fora. E não precisa nós gritar que tem que ser assim. É viver. Acho que o maior sermão é nós viver, né, pastor? E o Senhor vive isso. E eu fico muito feliz por ser seu amigo e a gente sente a espiritualidade nas suas palavras. Que Deus continue lhe abençoando, viu, pastor? Amém. Obrigado, Levon. Que cada palavra seja banhada no sangue de Cristo, né? Eu quero mencionar para vocês a história de três pessoas, rapidinho aqui. Imagine que você esteja numa festa cristã, espiritual, todo mundo bem trajado, e de repente entra a Joana. A Joana é uma garota de programa, conhecida da cidade, por conta de ficar nas esquinas, e de repente ela entra e causa um desconforto, a roupa vulgar, ela entra meio sem jeito naquela festa, só tem adventistas, só tem pessoas bem trajadas, ela entra com muita vergonha e ela vai caminhando pelo corredor até que ela senta num banco
todo mundo fica se perguntando o que ela está fazendo aqui, todos os homens têm receio de pegar nela, e as mulheres também estão pensando como é que vão tapar aquelas pernas. As pessoas vêm até mim, pastor, o que nós vamos fazer agora? Enquanto eu estou pensando o que eu vou fazer, entra um casal de homossexuais, entrou aí o Félix e o Alex. Félix e o Alex entraram, e é um casal homoafetivo, eles entram também, assim, meio que sem jeito, entre os dois de mãos dadas, um é mais masculino, o outro é bem mais afeminado, e também meio que sem jeito, cumprimentando aqui, ali, sentam ali, próximo também da Joana, um alvoroço, um desconforto, de repente entra um casal heterossexual, mas um homem careca, grande, a sua imagem causa medo, ele é truculento, um bafo de cachaça, sua esposa também toda tatuada, uma roupa bem escandalosa, ele entra mais marrento assim, as pessoas vêm até mim, pastor Rogério, será que eles erraram a entrada? Será que está acontecendo alguma coisa diferente aqui? E é como se entrasse um cachorro e a gente quisesse expulsar, porque está atrapalhando ali o momento. Entra Jesus, e eu fico aliviado, eu falo, chegou o Salvador para poder tirar esse pessoal daqui, porque não é ambiente para eles. E aí Jesus entra, vai passando pelos irmãos, quando ele passa por mim, eu penso assim, ele vai me dar muita atenção, né? E ele falou, oi Rogério, tudo bem? Você recebeu os meus convidados? E eu pergunto, Senhor, quais convidados? Todos já tinham chegado. Tem mais alguém para chegar? Aí Jesus Cristo vai até a Joana, o Félix, o Alex, até o outro casal que chegou, se aproxima deles. O olhar de Jesus cruza com o olhar de cada um deles. Existe um momento de comoção extraordinário. Cristo os abraça, os levanta, os aproxima de mim e de toda a congregação, de vocês, e diz, estes são os irmãos de vocês. Estes são os irmãos mais novos de vocês. Eu não amo vocês mais do que eles. Vocês não são melhores do que eles. E hoje, eles foram salvos pela graça, mediante a fé. A partir desse momento, então, alguns começam a sair do ambiente, porque o ambiente está infectado. Recebo até no meu celular uma mensagem, que ambiente mal frequentado, hein, pastor? Vai ter que comprar desinfetante para desinfetar os bancos. Mesmo Jesus estando ali, alguns saem. Não é possível. Como esse tipo de gente aqui, de veste, aquelas pessoas continuam. Na reunião seguinte, elas vêm, e a mesma roupa, o mesmo jeito, ou aquele homem com, às vezes, o mesmo bafo, e o tempo passa. E tem uma pergunta que fica no meu coração. Se eles foram salvos pela graça, por que eles não podem ser batizados? Porque Jesus Cristo me disse naquele dia, olha, eles estão salvos, mas ainda não os batize. Mas pergunta por quê, Senhor? Se eles estão salvos, né? Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo? Não. E aí o tempo passa e vai ocorrendo uma transformação. Aquele homem truculento continua com sua performance, mas o semblante agora inspira amor. A vestimenta das mulheres mudam. O desafio maior é com o Félix e o Alex, homoafetivos, e agora um deles escolhe abandonar a fé de vez, porque o outro quer seguir firme. E é exatamente aquele que tinha os traços efeminados, e ainda continua, de certa forma, é o jeito dele, mas ele está
consciente que a partir dali não exercerá mais uma afetividade, e um dia, então, Jesus Cristo se apresenta e diz, agora pode batizá-los. Ele disse, Senhor, mas a salvação não é agora, no batismo? Ele falou, não, o batismo é a demonstração pública da transformação que a graça causou na vida deles. Então, eles foram salvos lá, quando os olhares se cruzaram. Eles foram salvos lá, naquele dia do impacto com Jesus. Nas águas do batismo, aconteceu uma demonstração pública, que o nome que já estava escrito no livro da vida foi apenas mencionado no livro de membros da igreja. Então, essa história fictícia, foi criada em um dos sermões que preguei, ela tem me ajudado a deixar bem claro que Deus não tem filhos prediletos, e que nós não somos melhores do que aqueles que estão lá nas encruzilhadas. Mas a resposta que nós que conhecemos damos a Deus é completamente diferente. Enquanto nossa igreja não estiver entendendo e compreendendo essa mensagem, que Deus não faz acepção de pessoas, ele não vai voltar. O Serviço Cristão diz, o Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não será derramado, enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem ou não tiverem uma mente esclarecida, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. O que é ser cooperador de Deus? É ser um Jesus com rosto nessa terra. Ser um Jesus com rosto. E o final do texto do Serviço Cristão, dependendo da versão, a página 253, o grande derramamento do Espírito de Deus não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Então, vocês que estão me ouvindo, sejam esse cooperador, esse Jesus com rosto, esse que fica feliz quando uma irmã vai para a igreja, mesmo que seja de calça, agradeça a Deus, louve a Deus, pelo menos ela está aqui. Não é o melhor, a gente sabe que não é o melhor, mas agradeça a Deus, ela está ali. Quando um filho, um jovem, tem uma vida dupla, de manhã está na igreja, à noite está na balada, louve a Deus, pelo menos ele está na igreja. O Espírito Santo está trabalhando, louve a Deus. Você e eu precisamos ser um Jesus com o rosto. Eu vou concluir com uma fala de uma irmã aqui do distrito. Era uma jovenzinha e ela estava bem afastada da igreja, muito distante, e certa manhã ela se arrumou num sábado para ir à igreja, e ela estava de calça, e a mãe dela, que tanto pedia oração por ela, disse assim, para onde você vai? E a menina disse, a jovenzinha disse, vou à igreja. Mas a menina estava de calça. E a mãe disse, desse jeito você não vai. Tragédia, irmãos. Tragédia. Que Deus abençoe vocês, que a mensagem tenha sido inculcada no seu coração e que você seja um Jesus com rosto. Suas palavras sejam banhadas no sangue do Cordeiro e que haja em nós um zelo pela lei, mas da maneira correta. Amém? Pastor Rogério, eu queria agradecer por essa mensagem que tocou profundamente os nossos corações. Essa história final, acho que ficou mais claro do que isso impossível, né? Como nós precisamos aprender a amar as pessoas como Cristo ama a sua igreja. O amor de Cristo é um amor incondicional, um amor que não pode ser mensurado e ele não pode ser pago. Não há nada que nós possamos fazer para pagar por esse amor.
e eu acho que o pastor Rogério deixou bem claro aqui para nós qual é o nosso papel enquanto, não só enquanto homens, mas enquanto cristãos, né? Ser um Cristo com o rosto. Que Deus seja louvado, pastor. Eu queria te agradecer por essa mensagem tão profunda. Tem muita gente me mandando mensagem aqui pedindo os PowerPoints, pastor, dos textos. Se o pastor puder compartilhar, a gente agradece muito. E se o pastor me permitir, eu gostaria de, não sei se o pastor já está no nosso grupo, mas eu gostaria de incluí-lo no nosso grupo, para quando o pastor tiver aí, quem sabe, outras mensagens, se puder compartilhar conosco, né? Vai ser muito importante para nós, como homens, recebermos essas mensagens, tá bom? Pastor Rogério, gratidão, que Deus te abençoe, Deus seja louvado pelo seu ministério e que mensagens como essa possam ser ouvidas em outros púlpitos, em mais púlpitos, porque nós, como igreja, precisamos mais do que nunca ouvirmos essas mensagens. Essa mensagem aqui foi gravada e poderá ser posteriormente compartilhada com os nossos amigos. Eu mesmo vou precisar assisti-la novamente com anotações. A gente precisa anotar e aprender mais. Pastor, obrigado. Homens, queridos, que Deus continue abençoando você, que essa mensagem possa ser vivida na sua vida, amando a sua esposa, amando os seus filhos, mas acima de tudo, amando a todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Essa história final, pastor, essa me quebrou. Porque essa história é a história de muitos homens aqui que um dia entraram nas igrejas assim, indignos, né? Sem nenhuma condição, né? Mas já foram salvos pelo olhar de Cristo. Né? É o filho pródigo que está voltando para casa pensando como eu vou encarar o meu pai. Não vou nem poder ser chamado de filho. E quando o pai vê ele longe, o pai já está correndo, abraçando, beijando, colocando o anel no dedo, sandália nos pés e fazendo festa. E quem é que, infelizmente, não quer a festa, acha ruim, é o outro filho que está lá, que nunca saiu do lado do pai, mas não entendeu quem era o pai. Não entendeu a paternidade de Deus. Deus abençoe, gente. Feliz sábado para todos vocês. E o pastor Rogério com certeza vai precisar voltar aí, porque eu sei que ele tem muitas mensagens inspiradoras aí. Ele mesmo já foi falando, eu tenho sermão disso, sermão daquilo. Pastor, vai ter que voltar. Tá bom? Obrigado, gente. Feliz sábado para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um sábado feliz e abençoado para todos vocês. Amém. Obrigado. Feliz sábado a todos. Abraço. Feliz sábado, pessoal. Tá. Obrigado por tudo. Tá.